Olá, tudo bem? Quero te cumprimentar e te agradecer por estar aqui mais uma vez assistindo esse vídeo. Quero também esclarecer que o tema que quero ter um diálogo com você hoje é sobre direitos e deveres do cidadão brasileiro. Repito, direitos e deveres do cidadão brasileiro. Bom, quando eu falo de cidadão brasileiro, eu estou falando de uma sociedade, né, de deveres e de direitos de um núcleo de uma nação. Deveres e direitos parecem serem palavras simples, mas que abrigam sentidos tão complexos. Todos os indivíduos, né, têm direitos e deveres. Devemos lutar para que os direitos sejam respeitados ao mesmo tempo e ter consciências dos deveres que devemos cumprir. Na Constituição brasileira, né, você encontra, né, muitas obrigações das quais nós temos, né, na Constituição brasileira os artigos referentes a estes assuntos, né? E conhecer esses artigos é um fator importante, porque ele trata, né, dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. Cada um de nós, né, tem o direito de viver e de ser livre, de ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não ter medo, de não ser pisado por causa do seu sexo, né, pela sua orientação, de não ter de ser aceito pela sua cor, pela sua idade, né, pelos direitos do seu trabalho, né, as leis, né, da cidade que você vive, né, de onde você veio também, né, da situação em que está, né, você vivendo, ou por causa de qualquer outra coisa. Nós temos que ter a noção de que enxergarmos, né, a Constituição e termos a certeza de que as leis estão sendo cumpridas, né, para que eu e você possamos gozar dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. Qualquer ser humano é nosso companheiro, porque tem os mesmos direitos que temos. Esses direitos são sagrados e não podem ser tirados de nós. Se forem desrespeitados, continuamos a ser gente e podemos e devemos lutar para que eles sejam reconhecidos, né? A importância de eu e você sabermos o trato da condução dos direitos e dos nossos deveres nos leva a entender muitos aspectos dos quais são muito importantes considerarmos. Às vezes, os cidadãos se veem privados de usufruírem os seus direitos, porque vivem cercados de preconceitos, racismo. É incrível, mas ainda nos dias de hoje, acredite no que eu estou te falando, no dia de hoje, encontramos pessoas que se sentem no direito de impedir os outros de viverem uma vida normal só porque não pertence à mesma classe social, raça ou religião que não seja a sua. Um absurdo. Porém, existem ainda preconceitos que passam, que pisam
nos direitos alheios de qualquer cidadão. Nós, né? Quando eu digo nós, eu falo eu e você. Cidadãos brasileiros. Temos direitos e devemos fazer valer o mesmo, independentemente do que temos ou somos. Temos que fazer valer. Ainda bem que cada dia que passa muitas pessoas estão se conscientizando e acabando com o preconceito. E aquelas que acabam sofrendo por isso estão correndo atrás de seus direitos. Será que estão? Quantas pessoas são pisadas pela sua origem social, pelos seus valores? Mas, como cidadão brasileiro, não temos apenas só direitos, mas deveres para com a nação. Não podemos esquecer que onde tem direitos, também existe um rol de deveres. Você ou eu estamos a par dos deveres que temos como cidadão da nação brasileira? Verdade. Mas como cidadão brasileiro, não temos apenas só direitos, mas deveres para com a nação. Além de lutar pelos direitos iguais para todos, de defender a pátria, de preservar a natureza, de fazer cumprir as leis, de defender a pátria, preservar a natureza, como eu acabei de dizer, não é só isso. Nós temos que fazer cumprir as leis e muito mais, ser cidadão e fazer valer seus direitos, o meu e o seu. Sim, quando fazemos valer os direitos que temos na Constituição, né, nós começamos a ser iguais. Fazemos parte de uma nação. Então, defender a pátria é uma coisa, mas cumprir a lei é uma outra coisa. Ser cidadão é fazer valer seus direitos e deveres civis e políticos. É exercer a sua cidadania como o não cumprimento do dever do cidadão brasileiro pode ser processado juridicamente pelo país e até mesmo privado de sua liberdade. Sim, quando eu deixo de praticar os meus deveres como cidadão, eu posso ser processado e pode ser tirada a minha liberdade de ir e vir. Por fim, se realmente queremos ser cidadãos plenos e conscientes de nossos deveres de cidadania, temos que lutar para que seja cumprida todas as leis. E digo mais, em todas as classes sociais deve haver o cumprimento das normas e das leis. Existe uma declaração, né, universal muito conhecida sobre o homem, né, e do cidadão, né? Os homens, eles são livres e iguais em direitos. Faz parte dessas normas da Declaração do Homem e do Cidadão. As definições e as distinções sociais podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Quando eu digo homem, eu digo nos dois gêneros, feminino e masculino. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
Sim. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emana expressamente. Sim. Como você se vê nos seus direitos e deveres como cidadão brasileiro? Você já parou para pensar sobre esses aspectos? A liberdade consiste em ter poder e fazer tudo que não prejudique o próximo, principalmente. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem, de cada pessoa, não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados por leis. Leis essas que os cidadãos as formam e escolhem como diretrizes de normas para uma boa convivência. A lei não proíbe, senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstáculos. Ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Você é livre. Você só responde pelos aspectos que a lei, muitas das vezes, são as normas para uma boa convivência. Vamos entender. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos. Eu digo, aos olhos da lei, né? Igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Reflita um pouco mais no que eu vou te dizer agora. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por essa descrita. Os que solicitam, expedem e executam ou mandam exercer ordens arbitrárias que devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário, torna-se culpado de resistência. Veja bem, você que é jovem, adulto, ancião, como você tem pensado sobre o seu dever e os seus direitos? Você tem conhecimento das leis? As leis, a lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável, prendê-lo. Todo rigor desnecessário, a guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que a sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A livre comunicação, sim, das ideias e das opiniões
é um dos mais preciosos direitos do homem, das pessoas. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos da lei. Sim. A garantia dos direitos do cidadão necessita de uma força pública. Essa força, pois instituída para fruição por todos e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. Ou seja, a segurança pública é para todos, né? Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos, de acordo com as suas possibilidades. Todos os cidadãos têm direito de verificar por si ou por seus representantes da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar seu emprego e de lhe fixar a repartição e a coleta e a cobrança e a duração, ou seja, os impostos para gerar essa lei e essa justiça. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando há necessidade pública legalmente comprovada, a exigir, né, uma condição justa e prévia de indenização. Muito bem. Todas as leis, todos os direitos, eles foram direcionados para que possamos ter controle das nossas ações. Como você leva em conta suas obrigações e seus deveres? Quando eu digo obrigações e deveres, eu quero citar com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus funcionários, com os seus credores, com aqueles que de alguma forma ou de outra depositam a mim e a você qualquer confiança que seja. Qual é a sua postura ética diante dos fatos? Como você lida com os seus deveres e com as suas obrigações? Quero dizer para você que este era o diálogo que quis compartilhar neste dia e não deixar de focar que você venha pensar e nunca deixe de pensar. E o propósito desse bate-papo é fazer você pensar que você é uma pessoa especial, que você merece os melhores lugares na sociedade e que eu estarei sempre torcendo por você. E você tem uma mente brilhante. Um abraço, até logo mais.